Olá, meu nome é Victor Tomás, eu sou do grupo junto com a Carolina Coelho e a Isabela Perdigão, e nós vamos tratar sobre o direito no período nazista. E o filme que nós vamos mencionar é O Menino do Pijama Listrado. Como período histórico, nós temos pós a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, o país a Alemanha, ela foi derrotada. E nessa derrota, ela foi praticamente humilhada nas questões econômicas, culturais e sociais. Essa humilhação, ela trouxe para o próprio povo alemão uma ideia de submissão ou inferioridade aos outros países que elas entraram em conflito. Isso deu asa para Hitler, a figura mais relevante no cenário do nazismo, e o Hitler, com aqueles discursos nacionalistas, ele trouxe uma Alemanha mais forte e com o próprio nazismo. O nazismo em si, os alemães, eles viram ali em Hitler aquela figura de herói. Então eles não conseguiram identificar que aquele regime era um regime totalmente totalitário. Acho que é importante a gente mencionar como era o direito naquela época. O Hitler, ele tomou conta de tudo. Os alemães em si, eles não tinham nenhum direito sequer. O Estado, ele era totalmente soberano sobre qualquer escolha. Então, não tinha liberdade de expressão, as rádios eram totalmente privadas, era aquilo que o Estado queria que elas apresentassem. Então, as pessoas, elas ficaram distintas dos seus direitos. Porém, eles acabaram aceitando essa situação porque, no ponto de vista deles, seriam melhor do que vir outros países e acabar com a cultura a qual eles tinham e tomar conta ali da Alemanha, né? Não existia mais a Alemanha. Mas isso foi um erro, porque Hitler, ele passou de todos os limites, principalmente no requisito dos judeus, o qual ele culpava os judeus pelo problema econômico que ocorria dentro da Alemanha. Então, o Hitler acabou acontecendo o Holocausto, o qual ele foi o culpado, né? Acabaram matando milhões de judeus, e isso prejudicou muito a Alemanha depois, porque veio a Segunda Guerra Mundial, e foi através desses problemas, né, que constituiu a Segunda Guerra Mundial, mas a população em si não tinha direito algum. Então, nessa época do nazismo, a população achavam que seriam representados por uma pessoa, mas acabou que Hitler se tornou alguém totalmente soberano. E dentro disso, as pessoas as quais acreditavam naquele homem, acreditavam naquele patriotismo em si, ele virou um ditador, um tirano. Então é isso, Carol agora irá explicar para vocês o filme qual a gente escolheu, o porquê tem a ver com o nazismo, e obrigada. Bom, sobre o filme escolhido, o filme O Menino do Pijama Listrado, ele retrata todo esse contexto antissemita da época do nazismo, e ele gira ali em torno da vida da família de Bruno, que é composta por 2 filhos e a mãe, né, e o pai. Esse pai, ele é um soldado e ele foi transferido para uma outra cidade. E nisso, ele trabalhava muito, a mãe ficava ali em casa com os empregados e tudo mais. E Bruno, ele percebia que o pai dele não falava tanto do trabalho, ficava mais afastado, e ele era muito curioso. E ele observava frequentemente os empregados usando as roupas, né, listradas, e ele ficava se perguntando o porquê daquilo, né, por que eles usavam aquele tipo de roupa e ele não, enfim. E a partir dessa curiosidade, ele começou a procurar mais para entender melhor sobre o trabalho e sobre essas pessoas, né, que eram subordinadas ao pai dele. E nisso ele vai até uma cerca, e nessa cerca mesmo ele encontra posteriormente um amigo, Samuel, que era um judeu que usava também essas vestes listradas, e ele, na ingenuidade e pureza de criança, eles começaram a conversar, viraram amigos. Bruno levava alimentos para o Samuel, né? E nessas conversas, o Samuel, ele questiona a Bruno que o pai dele foi para um certo lugar e ele nunca mais voltou. E nisso, Bruno, ele fala, né, que vai ajudar Samuel a encontrar seu pai. E aí eles combinam ali, como todo mundo usava aquele tipo de roupa, Bruno também usaria essa roupa e ajudaria ali o amigo a encontrar o pai. E aí ele entra, o Samuel providencia a roupa listrada para ele, e ele entra e eles dois são encaminhados, né, até a câmara de gás, de onde nunca mais saíram ali por esse contexto violento e de ódio aos judeus.